Olá, turma, bom dia. Estamos iniciando mais uma aula, né? Mais uma semana de aula nesse formato remoto. Desta vez iremos falar sobre tempos verbais, tá certo? E nessa primeira aula eu trago para vocês o presente indicativo e o seu contexto de uso, ou seja, explicando para vocês o que é o verbo no presente indicativo e em que situações esse tempo ele deve ser usado, tá bom? Para começar, é importante entender o conceito de verbo. O que é um verbo? Bem, turma, verbo é a classe de palavras que expressa ações, estados ou fenômenos da natureza situando-os no tempo. Ou seja, quando eu falo algo que expressa uma ação, algo que alguém faz, por exemplo, que fez, né, ou fará, eu tenho um verbo expressando ação. Quando eu falo algo que indica o modo como alguém se encontra, se alguém está cansado, se alguém está feliz, né, eu tenho um verbo indicando estado. Ou então eu tenho o verbo funcionando como um fenômeno da natureza, quando ele está indicando algo natural, por exemplo, chover, trovejar, né? Então eu tenho a ideia de fenômeno da natureza, tá certo? Além disso, precisamos entender, né, que os verbos, né, o verbo ele concorda com o sujeito em pessoa, em número e gênero. O que é isso, professor? Em pessoa. Se eu tivesse a primeira pessoa do singular, o verbo precisa concordar. Como, por exemplo, eu digo eu canto, né? O verbo cantar, eu canto. A segunda pessoa, tu cantas. Observa que o verbo já mudou, a forma do verbo já mudou. E quando eu digo eles cantam, né? Terceira pessoa do plural, o verbo já muda a sua configuração, né? De pessoa e de número. Se eu digo ele canta, o verbo está indicando uma pessoa e eles cantam, né? Está indicando mais de uma pessoa, que tem a ver com o número, né? E o gênero que é masculino e feminino, caso eles ou elas, tá bom? E além disso, turma, o verbo ele é fundamental para a construção de frases, pois ele indica o que o sujeito faz, como o sujeito está e o que acontece ao seu redor, né? Ou seja, o que o sujeito faz, né? A ação, como ele está, é o estado, o que acontece ao seu redor, né? O fenômeno que está acontecendo, tá certo? Ao redor desse sujeito. Vamos pegar aqui alguns exemplos para entender isso melhor. Quando eu digo assim, Maria correu para pegar o ônibus, né? Eu tenho aqui verbo expressando uma ação, né? Observa aqui que aqui a Maria, ela está realizando o ato, né? Ela que realizou o ato, uma ação de correr para pegar o ônibus. Além disso, gente, a forma como o verbo está aqui escrito, né, correu, ele vai expressar o quê? Uma ação realizada no passado, né? Ou seja, correu está no passado, né? Não no presente, senão ficaria corre. Se fosse no futuro, correrá, tá certo? Além disso, é, esse verbo correu, né, na forma como ele está escrito, ele está concordando com o sujeito Maria, na terceira pessoa do singular. Qual é a terceira pessoa do singular, turma? Ele ou ela. Então, ela correu. Se fosse mais de uma pessoa, Maria e Ana correram, né? Já era a terceira pessoa do plural. Então, o verbo mudaria a sua configuração, tá certo? Aqui eu tenho Paulo estuda para a prova, mais um exemplo, né? Eu tenho aqui o verbo estudar, né? Expressando uma ação no presente, né? Estuda, expressa uma ação que ocorre no presente e está concordando com o sujeito Paulo, na terceira pessoa do singular, tá certo? Que é o ele. Se eu tivesse, por exemplo, aqui assim, Paulo e Carlos estudam para a prova de matemática. Então eu já teria outra forma verbal, né? Em vez de ficar estuda, ficaria estudam, né? Então aí a forma verbal já precisa concordar com o sujeito composto Paulo e Carlos, né? Que seria a terceira pessoa do plural. Eles estudam, tá certo? Deu para entender aí, gente? E aí eu tenho também, né, verbo expressando estado. Quando eu digo assim, João estava cansado após o treino. Observa que aqui que o verbo, né, estar, na forma que ele se encontra, indica um estado, né, em que se encontrava, né?
João no passado, né? E concorda com o sujeito João na terceira pessoa do singular, ou seja, ele, que é a terceira pessoa, estava cansado. E a forma que estava, está em que tempo? Está no passado, né? Está indicando a forma como alguém se encontrava. Por isso que é um verbo expressando estado, tá bom? E aí também eu tenho os verbos expressando o fenômeno da natureza, quando eu digo ontem choveu muito na cidade. Gente, bem aqui, observe uma coisa. Choveu, né? Observe que se eu perguntasse quem choveu, não existe alguém que realizou essa ação, né? É, lá no primeiro exemplo, tinha Maria correu. Observe que o ato de correr é feito por alguém, que é Maria. Indica uma ação que o sujeito faz. Aqui não, choveu. Eu não tenho alguém que realiza essa ação de chover, né? Então aqui, por isso que ele é um fenômeno natural. Então por isso que eu digo que é um verbo expressando o fenômeno da natureza. Alguém poderia dizer, professor, mas foi Deus que fez que faz chover. Aí eu já não sei, né? Não tem como provar isso, né? Embora a ciência diga que não, que a chuva é um fenômeno natural, né? Então, como eu não tenho certeza, né, se foi alguém que expressou isso, então eu não posso dizer que o verbo chover aqui é algo realizado por alguém, mas sim é algo que acontece naturalmente, né, de acordo com a ciência. Por isso que é um verbo que expressa fenômeno da natureza, tá certo? E aí, observa que aqui, né? O verbo choveu indica um fenômeno natural ocorrido no passado. Se fosse no presente, ficaria chove. Chove muito na cidade. Se fosse futuro, professor, ficaria choverá. Choverá muito na cidade, tá bom? Então o verbo precisa mudar para ir concordando com a pessoa e um número, tá certo? E aí, gente, dito isso, a gente parte para uma segunda categoria, agora, que é sobre os tempos verbais, tá bom? Então, o que é tempo verbal? Bem, tempo verbal é a categoria gramatical que indica o momento em que a ação, o estado ou fenômeno expresso pelo verbo ocorre, tá certo? Se é agora, se foi no passado, se foi antes, se ainda vai acontecer. Então isso tem a ver com o tempo, né? Então o tempo verbal é o fato no presente, no passado e no futuro, tá certo? Vamos pegar alguns exemplos para a gente entender isso. Quando eu digo assim, eu estudo para a prova. Observe que aqui o verbo estudo, o verbo estudar, né? Que é o verbo estudar, ele está conjugado, né, na forma de estudo, primeira pessoa, no presente. A forma como ele se encontra aqui, que é estudo, indica que a ação acontece no presente. Se fosse no passado, como é que ficaria essa frase? Eu diria, eu estudei para a prova. Observe que tem o mesmo verbo, só que a forma como ele está escrito mudou. Por quê? Porque ele está indicando uma ação não mais no presente, mas algo aconteceu no passado, tá bom? E aí, o futuro, como é que ficaria? Eu estudarei para a prova, tá certo? Então aqui eu tenho um verbo indicando algo que ainda vai acontecer, tá certo? Então observa que tem o mesmo verbo, mas ele vai mudando de acordo com a ideia que ele quer expressar. Se algo é agora, se for algo no passado ou algo que ainda vai acontecer. Então, turma, resumidamente, a gente tem o seguinte, que o tempo verbal expressa no ato da comunicação, quando algo acontece, o que, gente? Antes, né, que é o pretérito, né, que é o mesmo que passado. Atenção, aqui vocês vão ouvir muito a expressão pretérito. Pretérito é o passado, tá bom? Geralmente os livros vão trazer essa nomenclatura. Pretérito, que é o mesmo que passado, né? Algo que acontece durante, né, o agora, então é o presente, e algo que vai acontecer depois que vai indicar o futuro, tá bom? Então, é mais ou menos essa ideia. Dito isso, gente, a gente vai passar agora para o conteúdo que é a base da sala de hoje, que é o tempo presente, tá bom? Que é o durante, né? O agora, o presente, tá bom? Então, vocês vão acompanhar isso no próximo vídeo, beleza?